Laura sempre foi uma mulher batalhadora. Desde muito jovem, aprendeu que nada na vida vem fácil. Criada em um bairro simples, sem luxos, ela cresceu vendo a mãe se esforçar ao máximo para colocar comida na mesa. Agora, como mãe solo, Laura carregava essa mesma determinação. Sua filha, Sofia, de apenas 5 anos, era sua maior motivação para seguir em frente, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. Mas a vida nem sempre era justa. Após ser demitida do emprego como atendente de farmácia, Laura entrou em desespero. As contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado e a geladeira quase vazia. Ela passou semanas buscando emprego, mas as respostas eram sempre as mesmas. Já preenchemos a vaga. Você não tem a experiência necessária, ou pior ainda, nem mesmo respondiam. Foi então que, em um momento de desespero, ela aceitou um trabalho que jamais imaginaria: ser cuidadora particular de um homem rico. O anúncio era vago, mas o salário era alto, muito mais do que ela poderia ganhar em qualquer outro lugar. O único detalhe que assustava era o motivo pelo qual o emprego pagava tão bem. O homem que ela teria que cuidar era conhecido por ser insuportável. Já haviam passado várias enfermeiras e cuidadoras, mas nenhuma conseguiu suportá-lo por muito tempo. Laura não tinha escolha, não podia se dar ao luxo de recusar. No dia marcado, ela se dirigiu até a mansão do homem que mudaria sua vida para sempre. Leonardo Ferraz, um milionário que, além de perder a mobilidade, também havia perdido a vontade de viver. Mas o que Laura não sabia era que esse trabalho não mudaria apenas a vida dele, mudaria também a dela. Laura chegou à mansão de Leonardo Ferraz no final da tarde, com o coração acelerado e a mente repleta de incertezas. O portão imponente, a fachada luxuosa e a extensão da propriedade pareciam pertencer a outro mundo, um mundo do qual ela nunca fez parte. Mas não tinha tempo para se sentir intimidada. O trabalho começava naquele instante. Ao entrar, foi recebida por uma governanta que não parecia surpresa com sua presença. Laura logo entendeu o motivo. As cuidadoras anteriores duravam pouco. Algumas saíam por conta própria, incapazes de lidar com o temperamento difícil do milionário. Outras eram simplesmente demitidas sem aviso. Ele é complicado, alertou a governanta antes de conduzi-la até o quarto de Leonardo. O ambiente era sombrio, as cortinas sempre fechadas e o ar pesado. No centro do cômodo, uma enorme cama abrigava a figura de um homem que parecia mais uma sombra de si mesmo. Leonardo, antes um empresário influente e de presença marcante, agora estava ali, preso a uma rotina de isolamento, amargura e silêncio. Laura respirou fundo e se aproximou. Senhor Ferraz, meu nome é Laura, sou sua nova cuidadora. Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar para a janela, como se ignorá-la fosse suficiente para fazê-la desaparecer. Laura já lidou com pessoas difíceis antes, mas algo naquele homem parecia diferente. Não era apenas arrogância ou mau humor, era dor. Uma dor silenciosa e profunda que ninguém parecia ter conseguido alcançar. Nos dias seguintes, a convivência foi complicada. Leonardo se recusava a conversar, rejeitava ajuda e fazia questão de tornar o trabalho dela o mais difícil possível. Ele não queria companhia, não queria ser cuidado e, acima de tudo, não queria sentir que precisava de alguém. Mas Laura não desistia fácil. Ela precisava desse emprego, sim, mas também começava a sentir que havia algo por trás daquela fachada fria. Algo que, de alguma forma, a fazia querer ficar. Os dias na mansão Ferraz seguiam carregados de tensão. Laura tentava cumprir suas funções, mas Leonardo fazia questão de resistir a qualquer ajuda. Ele recusava os banhos, ignorava suas tentativas de conversa e tratava qualquer demonstração de cuidado como um incômodo. Eu não preciso de você, nem de ninguém. Ele murmurava, sempre com um olhar distante. Mas Laura não era do tipo que desistia fácil. Mesmo diante da hostilidade, permanecia firme, impondo sua presença sem medo. Pois eu não estou aqui para o que o senhor quer, mas para o que precisa. E precisa tomar banho. Agora. Leonardo arqueou uma sobrancelha, surpreso com a firmeza dela. Poucas pessoas ousavam desafiá-lo daquela maneira. Ele poderia mandar demiti-la naquele instante. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu um resquício de algo que já havia esquecido. Respeito. Com o tempo, a guerra silenciosa entre eles começou a se transformar em algo mais complexo. Pequenos gestos quebravam a rigidez da relação.
Uma tarde, enquanto Laura ajustava os travesseiros da cama, notou um porta-retratos virado para baixo na mesa de cabeceira. Movida pela curiosidade, o pegou e viu a imagem de Leonardo ao lado de uma mulher sorridente. O olhar dele na foto era completamente diferente do homem amargurado que conhecia agora. Antes que pudesse dizer algo, ele arrancou a moldura de suas mãos com um olhar furioso. "Não toque nisso!" Sua voz veio carregada de dor, não de raiva. Laura percebeu que havia tocado em uma ferida ainda aberta. Mas aquela reação lhe deu uma pista do que poderia estar por trás da resistência de Leonardo. Foi então que ela começou a observar os detalhes. Os olhares vazios dele para a janela. As noites em que o ouvia murmurando palavras desconexas no sono. O modo como ele segurava o próprio peito em silêncio, como se tentasse conter uma dor invisível. E pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar. Leonardo Ferraz não estava apenas fisicamente debilitado. Ele estava emocionalmente quebrado. E por mais que tentasse afastar Laura, havia algo nela que começava a desarmar as barreiras que ele ergueu ao redor de si. Laura nunca imaginou que, em meio àquela mansão fria e cheia de lembranças amargas, encontraria uma conexão tão profunda com Leonardo. O homem que antes era apenas seu patrão, ríspido e inatingível, começou a revelar camadas que ninguém mais parecia enxergar. Tudo começou com pequenos momentos. Uma noite após ajudá-lo a se acomodar na cama, ela percebeu que ele encarava a janela aberta, o olhar perdido na escuridão. "Quando eu era criança", ele começou sem olhá-la, "minha mãe sempre me dizia que o vento noturno trazia respostas." Laura estranhou a súbita confissão, mas permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. "Eu nunca acreditei nisso. Mas hoje, talvez eu queira acreditar." A voz de Leonardo carregava um peso que Laura já começava a compreender. Desde aquele dia em que viu o porta-retratos escondido, ela percebeu que havia um passado do qual ele fugia. E mesmo sem perguntar diretamente, as respostas começaram a surgir nos gestos dele. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava alguns papéis no escritório, Laura encontrou uma carta amarelada pelo tempo, escondida entre documentos antigos. O nome na primeira linha fez seu coração acelerar: Isabela. Ela não sabia quem era. Mas a forma como Leonardo pronunciava esse nome durante os sonhos inquietos dizia muito sobre o impacto que essa mulher teve em sua vida. Antes que pudesse ler qualquer coisa, sentiu uma presença atrás de si. "O que você está fazendo?" Leonardo estava ali de pé, apoiado na bengala, observando-a com um olhar que misturava surpresa e frustração. Eu só estava organizando os papéis." Não queria invadir sua privacidade. Ele avançou devagar, pegou a carta de suas mãos e a guardou no bolso. Seus olhos estavam sombrios. Algumas dores não precisam ser remexidas. Laura sentiu a tensão no ar, mas ao invés de recuar, deu um passo à frente. Às vezes esconder a dor não a faz desaparecer, Leonardo. Ele a encarou por longos segundos, como se lutasse internamente contra algo que queria dizer. Mas no fim, apenas suspirou e se afastou. Naquela noite, pela primeira vez, Leonardo aceitou a ajuda de Laura sem resistência. Permitiu que ela o auxiliasse no banho, sem reclamar. Seu silêncio não era mais hostil, mas sim resignado, como se de alguma forma ele estivesse cansado de lutar contra a única pessoa que parecia realmente se importar com ele. E ali, naquela troca silenciosa de olhares, Laura percebeu que algo estava mudando entre eles. Algo que nem ela nem Leonardo estavam preparados para enfrentar. Naquela noite, algo em Leonardo parecia diferente. Ele estava mais quieto do que o normal. E Laura sentiu que havia algo preso em sua garganta. Algo que ele queria dizer, mas não conseguia. "Você quer conversar sobre isso?" Ela perguntou, sentando-se na poltrona ao lado da cama dele. Leonardo demorou a responder. Ficou encarando as próprias mãos, como se tentasse reunir coragem para falar. Então, soltou um suspiro profundo. "Eu já amei alguém, Laura. Amei como um louco." O coração dela bateu mais forte. Isabela. O nome da carta. "Mas eu a perdi. E no fim, percebi que tudo o que eu construí, todo o dinheiro, todo o poder, nada disso foi suficiente para impedir que ela se fosse." Laura não ousou interrompê-lo. Sentiu que aquele momento era importante demais para ser quebrado. Isabela era minha noiva. Estávamos prontos para casar, mas ela ficou doente. Muito doente. Fiz de tudo para salvá-la. Os melhores médicos, os tratamentos mais caros. Mas nada adiantou. Ele fez uma pausa e respirou fundo, como se tentasse controlar a dor que ainda transbordava. No fim, ela me fez prometer algo. Disse que, quando ela se fosse, eu não deveria me fechar para a vida.
que deveria encontrar alguém, ser feliz. Ele soltou uma risada amarga. Mas como eu poderia? Como continuar depois de perder a única pessoa que fez tudo valer a pena? O silêncio pairou no ar, pesado como chumbo. Laura sentiu um aperto no peito. Eu entendo, disse ela baixinho. Perder alguém assim não é algo que simplesmente passa. Mas se Isabela queria que você seguisse em frente, talvez ela tenha visto em você algo que nem você mesmo consegue ver. Leonardo ergueu os olhos para ela, e pela primeira vez, Laura viu uma vulnerabilidade crua naquele olhar. Como se pela primeira vez, ele estivesse permitindo que alguém enxergasse suas cicatrizes. Você acha que ainda há algo em mim que vale a pena? Ele perguntou quase num sussurro. Laura sorriu suavemente. Eu tenho certeza disso. E naquele momento algo mudou. Não foi uma confissão direta. Não foi um beijo arrebatador ou uma declaração impulsiva. Mas algo dentro dele se encaixou de uma maneira que nenhum dos dois pôde ignorar. A conexão que estavam construindo ia além da obrigação ou do contrato. O que Laura sentia por Leonardo já não era apenas compaixão. Era amor. Mas havia um problema. Será que Leonardo conseguiria se permitir amar de novo? Os dias passaram, e Laura percebeu que algo entre ela e Leonardo havia mudado. Ele parecia mais leve, menos endurecido pela dor do passado. No entanto, sempre que os olhos dele encontravam os dela por tempo demais, havia um momento de hesitação, um medo quase palpável. Ela sabia que ele sentia algo. Sabia que Leonardo estava se permitindo sentir, ainda que contra a própria vontade. Mas o medo de perder de novo o fazia se afastar, mesmo sem perceber. Naquela noite, enquanto ajudava Leonardo a se ajeitar na cama, ele segurou sua mão. O toque foi firme, quente, diferente de todas as vezes anteriores. Laura! A voz dele era rouca, carregada de algo que ela não conseguia decifrar. O coração dela disparou. Sim? Ele parecia lutar contra si mesmo. Seus olhos percorriam o rosto dela como se quisessem gravar cada detalhe. Então, com um suspiro, ele balançou a cabeça e soltou sua mão devagar. Nada, boa noite. Laura sentiu o aperto no peito. Ela sabia o que ele queria dizer. Sabia o que ele sentia. Mas Leonardo ainda estava preso ao passado. E talvez nunca tivesse coragem de quebrar essas correntes. Decidida, Laura tomou uma escolha difícil. Na manhã seguinte, Leonardo encontrou um bilhete sobre a mesa. Eu não posso continuar aqui apenas como sua cuidadora quando meu coração deseja ser muito mais do que isso. Sei que você tem medo, mas o medo nunca impediu a dor. Só impede a felicidade. Quando estiver pronto para viver de verdade, você sabe onde me encontrar. Leonardo ficou parado, segurando o papel entre os dedos. A casa estava silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava completamente sozinho. E só então percebeu o que já deveria ter entendido há muito tempo. Ele não queria mais viver sem Laura. Leonardo passou o dia inteiro encarando o bilhete de Laura. Ele sabia que ela tinha razão. O medo nunca impediu a dor, só impediu a felicidade. E agora, sem ela ali, ele sentia um vazio insuportável. No final da tarde, sem pensar duas vezes, pegou as chaves do carro e dirigiu até a casa dela. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando Laura abriu a porta, seus olhos se arregalaram ao vê-lo ali, ofegante, parecendo mais vivo do que nunca. Você tem razão. Ele começou com a voz trêmula. Eu passei tanto tempo fugindo da dor que esqueci como é viver de verdade. E viver de verdade significa estar com você. O coração de Laura disparou. Leonardo! Ele deu um passo à frente, segurando as mãos dela. Fica comigo. Não como minha cuidadora, como a mulher que eu amo. Laura sorriu, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Sem pensar, se jogou nos braços dele. O passado ainda existia, as cicatrizes ainda estavam ali. Mas agora, juntos, eles poderiam seguir em frente. Porque o amor, no fim das contas, sempre encontra um jeito de vencer. E assim termina essa história cheia de emoção. Mas e você? Acredita que o amor pode curar até as dores mais profundas? Conta aqui nos comentários o que achou dessa história. E claro, se quiser mais vídeos como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.